Boa noite, mulheres. Boa noite. Boa noite, mulheres conectadas virtualmente, mulheres conectadas presencialmente. Sim. Então, é muito incrível poder falar sobre deserto hoje e sobre deserto em Êxodo, né? Porque eu tenho feito os meus tempos com Deus, lendo Êxodo. E é incrível porque eu me conectei com esse livro após sair de um deserto espiritual, né? Então, é muito incrível se conectar com as escrituras nos nossos desertos, né? Mas vamos nos conectar com as escrituras e eu quero chamar vocês para ler uma escritura, né? Que é o tema dessa aula, que é Miriam e seu tamborim. Vamos ler Êxodo, capítulo 15, versículo do 19 ao 21. Muito bom, Fabi. Diz assim: quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. É muito incrível ver a atitude de Miriam aqui, porque assim como a Malu comentou no Bem-vindo, pensa como é estar no deserto. Estar no deserto como mulher, né? Mas pensa também como é nascer no deserto e passar muito tempo, né? E, na verdade, Miriam já nasceu como escrava, mas essa passagem é quando eles estão saindo do Egito. Mas o que acontece aqui também reflete muitas coisas no caráter das mulheres, né, em tempos de deserto, porque versículos antes, eles tinham preferido estar no Egito do que estar passando por aquelas situações. Mas olha que incrível a atitude de Miriam, porque a fé dela fez com que ela e outras mulheres pudessem se conectar com Deus, mesmo no meio do deserto, né? E com isso eu quero trazer um primeiro ponto, né? Que é uma fé que influencia. Uau. Então, mulheres, bom, como mulheres, né, e com emoções e um coração bem mais sensível do que os homens, mas ao longo da vida nós passamos por vários desertos. E com certeza a gente vai passar, né? Inevitavelmente, não são situações que muitas vezes a gente pode escolher. Mas a gente pode escolher como passar os nossos desertos, né? E olha que incrível a atitude de Miriam, porque ela teve uma atitude de fé, mas uma fé com alegria, uma fé de animar outras mulheres a também estar conectada com Deus. Então, mulheres, eu quero muito animar vocês a refletir em qual tipo de fé a gente tem influenciado outras mulheres. De pensar que nós temos um tamborim, porque nós temos as escrituras, nós temos o Espírito de Deus, mas muitas vezes olhar para trás, olhar para o deserto, pode fazer com que o nosso coração não seja grato, com que a gente não veja o poder de Deus atuando mesmo em meio ao deserto. E é incrível ver que Miriam respondia ao passo que cada mulher dava para Deus. Amém. E é incrível ver que em meio ao deserto a gente pode se conectar com outras mulheres. Então, de pensar que as coisas que a gente passa, mesmo em dias difíceis, precisam nos levar para Deus, não nos afastar dele. Precisamos nos conectar com mulheres, não nos afastar delas. E de pensar que a fé de Miriam conectou outras mulheres, né, a seguirem em frente, a tomarem a decisão de não olhar para trás, né? Então, mulheres, vamos influenciar outras mulheres positivamente, com a nossa alegria e com a nossa fé para Deus, né? E eu quero dar um desafio para vocês, né? Um desafio em meio ao deserto, de transformar os nossos desertos em lições espirituais, não em traumas emocionais. Uau. Não pensar que é um castigo de Deus ou por que eu estou passando isso, mas de pensar que muitas vezes cada deserto é preciso para que a gente aprenda algo com Deus, para que a gente veja o nosso coração, para a gente veja as coisas que a gente precisa mudar, ou as mulheres que a gente precisa ajudar. Pensa a atitude de Miriam, se ela não tivesse tomado a decisão de ter fé e seguir com alegria, talvez elas poderiam ter a mesma atitude de versículos atrás, e querer voltar para trás. Então, como nós temos influenciado as mulheres que estão à nossa volta? As nossas amigas, as nossas famílias, as mulheres que estão estudando a Bíblia, que discipulamos,
É muito incrível pensar que a falta de fé, ela traz muitas coisas ruins, como medo, insegurança, mas uma fé positiva, uma fé com alegria, pode conectar muitas mulheres. E a gente, como mulher, a gente nasceu para influenciar positivamente outras mulheres. E é muito incrível ver esse poder que a gente tem, de através das nossas experiências, podermos levar outras mulheres para Deus. Mas será que muitas vezes no nosso deserto a gente tem levado outras mulheres para Deus? Ou a gente se afasta de Deus e, consequentemente, afasta outras pessoas que poderiam estar conectadas, né? Mas vamos seguir o exemplo de Miriam. Vamos conectar mulheres ao reino e vamos estar conectadas com elas, mesmo em deserto, porque a gente pode andar junto com outras mulheres, mesmo estando no deserto, né? Bom, Fabi. E eu queria muito animar vocês também, né, com o segundo ponto, que é fé que multiplica. Uau. Sim, vamos lá. Então, de pensar, né, que Miriam, ela decidiu passar por esse deserto da melhor forma. Então, ela decidiu passar junto com Deus e junto com outras mulheres. E a gente pode refletir como muitas vezes a gente tem passado os nossos desertos, talvez sozinhas, sem ser abertas, inseguras, mas de pensar que mesmo no deserto a gente pode crescer muito para Deus. A gente pode abrir o nosso coração, a gente pode ter ajuda. Porque o deserto, ele não é um lugar definitivo para as nossas vidas. Uau. É um lugar onde a gente passa para aprender algo. E muitas vezes algo sobre o nosso coração. Então, pensando nesse segundo ponto, a fé que multiplica, eu quero ler uma segunda escritura com vocês, que está lá em Romanos, capítulo 1. Vamos lá, Fabi, muito bom. Ensina. Capítulo 1, versículo do 11 ao 12. E é muito incrível essa escritura, porque aqui Paulo está escrevendo para a igreja, né, de Roma. E de pensar que Paulo, como um apóstolo, ele passou por muitos desertos, né? Mas mesmo estando em desertos, mesmo como prisioneiro, ele viveu os desertos da vida dele animando a igreja, encorajando, né, e fortalecendo as pessoas. E de pensar, será que os nossos desertos têm animado pessoas, encorajado pessoas, né? Então, Romanos 1, do 11 ao 12. Muito bom, Fabi. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Ou seja, a nossa fé precisa e deve encorajar pessoas, encorajar mulheres. E um outro ponto, mulheres, porque a nossa fé não é só nossa, a gente precisa compartilhar. A gente precisa transbordar a nossa fé para que outras mulheres transbordem a fé delas, para que possamos, juntas e conectadas, espalhar todas as coisas que a gente conquista com Deus. E por quê? Se conectar com mulheres pela fé, animar mulheres pela fé, encorajar mulheres pela fé. Sair do deserto com mulheres pela fé é algo que Deus quer. Deus não fez os desertos também para passarmos sozinhas, né? Então, é muito melhor estar no deserto com mulheres conectadas para Deus do que sozinha, né? Então, eu quero muito animar vocês com a atitude de Miriam em meio ao deserto. Estar conectadas, né? Com outras mulheres, independente do tempo e das circunstâncias. Muito bom. E para Deus seja a honra e a glória. Amém. Amém. Incrível. Vamos, Cris. Vamos, Cris! Vamos, Cris. Boa noite, meninas. Boa noite. Então, como a Malu falou, o título da minha pregação vai ser Arão e seus ídolos. Vamos lá. Amém. Então, Vamos, Arão. Amém mesmo. falando um pouco de Arão, ele é o irmão de Moisés, né? Ele tinha... ele foi chamado junto com Moisés para ser porta-voz, para libertar o povo de Deus do Egito, né? Uhum. Então, é interessante, né? Ele não foi chamado só para isso, ele foi chamado para ser sacerdote de Deus. Eu vou ler esse capítulo. Vamos lá, Cris, muito bom. Essa parte, né? Lá em Êxodo 28, do 1 ao 2. Vamos lá, Cris. Vou ler. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, para que me sirvam com os sacerdotes. Para seu irmão Arão, faça leis sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Então, nossa, eu acho muito especial essa escritura,
porque Deus, ele decidiu, né, que Arão vai ser um sacerdote, né, que sacerdote na época fazia propiciação pelos pecados de outras pessoas, né. Antes de Jesus, então, ele tinha que sacrificar bichos para fazer propiciação pelos pecados. Então, era um cargo de muita importância, né. E viu o ponto que Deus quis que ele andasse com dignidade e honra, né. Verdade. Então, quanto isso é especial. Uau. Mas houve um momento da vida de Arão que, infelizmente, ele não agiu como sacerdote de Deus. Então, vamos ver nessa parte que tem Vamos o lá, título. Vamos lá, Cris. Êxodo 32, Muito bom, Cris. do 1 ao 6. Bom, aqui nesse contexto, Moisés foi conversar no monte com Deus, né? E demorou um tempinho para nessa conversa. Mas o povo estava muito impaciente, então vamos ver essa parte. Vamos lá, Cris. O povo, ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos e suas filhas, tragam-os a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo no ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, pois é, que tiraram vocês do Egito. Uau. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Pois se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Uau. Então, é bem interessante essa parte, né? Então, eu estava muito impaciente. Então, Arão se sentiu pressionado com isso, né? Mas Arão, ele não agiu como que eu vou dizer? Da forma correta. Ele agiu pelo que a mente dele, na hora, tipo, todo mundo está pressionado, então ele decidiu fazer conforme o que tinha na mente dele naquele momento. Não levando em conta Deus, né? Então, ele, muitas vezes, a gente imagina, né? Quando a gente precisa numa situação, a gente toma, vou tomar uma decisão, a decisão mais apropriada que eu acho que é melhor. Mas isso não significa que é a melhor decisão, né? Então, tipo, o primeiro ponto é esse, né? De se livrar do problema não é a solução. Uau. Confrontar o problema que é a solução. Então, ele tinha vontade, né, de dar, não, quero resolver esse problema logo. Então, para resolver esse problema, peraí, vamos fazer um deal aqui. Então, isso ocasionou, fez o quê? O povo já estava pecando contra Deus, e a atitude de Arão fez com que ferisse ainda mais o relacionamento do povo com Deus. Então, realmente, fez o contrário de um sacerdote, né? Ele fez totalmente o contrário, né? E refletindo sobre isso também, o título era os seus ídolos, mas eu percebi que tinha um único ídolo. E o único ídolo dele era ele mesmo. Uau! Porque ele usou, ele tentou, desculpa. Ele quis, ele pegou o quê? Ele usou a solução que tinha na mente dele. E não, de fato, uma solução que honrava a Deus, glorificava a Deus. Então, essa situação acabou gerando uma situação pior ainda. E tem mais um pouco, né, da situação. Depois, Moisés apareceu, aconteceram muitas coisas aqui. E Moisés confrontou Arão com isso, né? Perguntou. Vamos a Êxodo 32, 21 a 24. Vamos lá, Cris. Muito bom. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faz para nós Deus que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então, eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, tragam-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e sujei esse bezerro. Uau, é bem forte, né? Porque ele quis, é a segunda vez que ele quis se isentar de responsabilidade, né? Tipo, ele, vou colocar aqui um bezerro para me livrar desse problema e não deu certo, então, não foi não, foi o povo, esse povo vai ser contra Deus. Mas ele fez o quê? O que o povo queria. Sim. Então, o tempo todo, nesse momento, infelizmente, ele tentou uma solução que levou o povo a pecar e ele quis se isentar de responsabilidade. Então, isso me faz lembrar também, enquanto que, muitas vezes eu refletindo, né, que às vezes é muito dolorido para mim quando eu confronto o pecado de alguém que preciso ajudar, né? Quando eu penso, nossa, o que eu faço com essa pessoa, né?
Mas eu percebi o quê? Quando eu confrontar para a pessoa, eu não quero que a pessoa se disponha comigo. Então, não estou amando a pessoa, estou amando o relacionamento meu com a pessoa, em vez de amar o relacionamento da pessoa com Deus. Muito bom, Cris. Então, é importante a gente... aí vem o desafio, né? O desafio é confrontar o pecado de alguém que está ajudando espiritualmente e não ser conivente com ele, e também confrontar o seu pecado, né? Uau. Então, a importância de vocês confrontar e não querer se isentar, fingir que, não é comigo, é a pessoa que pecou, não. À medida que você sabe que outra pessoa pecou e não ajuda a pessoa, você está sendo corresponsável por isso também. Então, isso é muito sério. Mas, bom, lembra que eu falei que Deus fez de Arão sacerdote? Sim. Bom, muitas coisas aconteceram, mas, assim, Arão se arrependeu. Amém. Então, vamos lá em Levítico 16. Vamos, Cris. Muito bom, Cris. É incrível. 16. Bom, aqui foram umas orientações que Deus deu para Arão, né? Para Moisés, para a questão dos sacerdotes do Arão. Muitas coisas aconteceram. E uma das coisas foi, vamos ler o 20 e 21 versículo 16, capítulo 16, 20 e 21. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. Então, aqui teve a confissão, né? O Arão confessou todos os pecados dele, como o pecado do povo de rebelião, e fez propiciação, né? Então, é interessante isso, né? O quanto que a solução do problema justamente é o arrependimento, né? Muito bom, De Cris. pensar, né? O quanto que, apesar de Arão ter falhado nesse momento, Deus não deixou ele não deixou de ser sacerdote diante de Deus, justamente porque se arrependeu, né? Então, não tudo está perdido. Então, quando a gente falha, a gente tem que ter coração de confessar e realmente se arrepender, né? Como eu falei, confrontar o pecado. Então, o último versículo aqui do versículo 16 do 34, está escrito: este é o decreto perpétuo para vocês, a purificação será feita uma vez por ano por todos os pecados israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, vendo o contexto todo, era tudo orientação para Arão, que Moisés tinha que dar para Arão e Deus mandando. Então, Arão, dessa vez, ele obedeceu a Deus, né? Então, ele foi obediente a Deus e se arrependeu, né? Então, vê o quanto que é especial, né? Tipo, quando a gente peca, não está tudo perdido, né? A gente pode ter o coração de fato se arrepender, né? Eu lembro que a Malu fala, né? Que Deus separa pessoas tem 2 tipos de pessoas, em 2 formas, né? A pessoa que... Não é a pessoa que peca ou que não peca, mas é a pessoa que se arrepende ou a pessoa que não se arrepende. Muito bom. Então, é isso para a glória de Deus. Muito bom. Amém, boa noite de novo, mulheres! Todas pregaram o Êxodo mais para frente, mas a gente vai começar isso um pouco mais no início, amém? Vamos lá. Mas o título da pregação que eu queria animar com vocês hoje é Moisés e o seu chamado. Uau. Então a gente vai entender um pouco sobre esse tema. E eu queria trazer para vocês a definição de uma palavra, de dúvida. Então, eu estava pesquisando na internet sobre dúvida. O que é isso? Eu queria trazer algumas definições. Então, de acordo com o Google, né, alguns dicionários, a dúvida é a ausência de convicção diante de muitas opiniões ou possibilidades. Não só isso, a dúvida é a ausência de fé, de crença, condição em que há falta de confiança. Na dúvida, existe uma suspeita. Uau. E por que a gente está falando sobre dúvida agora? Desde o início da humanidade, Satanás tem colocado e utilizado dessa arma tão astuta e devastadora. Para quê? Para tentar barrar o propósito de Deus na Terra. Para tentar barrar os corações, especialmente. Sim. Mas, que incrível saber que Deus está acima de todas as coisas, né? Sim. Mas a dúvida, irmãs, ela nos faz esquecer de quem Deus é e quem nós somos com Ele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o primeiro ponto é quem Deus é. Vamos comigo em Êxodo capítulo 3, os versículos 13
ao 14. Êxodo 3, 3 ao 14, diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Uau! Olhem que incrível essa escritura. Então, quando Moisés, irmãs, ele foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito, como ele ficou? Extremamente inseguro, né? E se a gente lê os capítulos, lê os próximos versículos, mostra o quanto Moisés estava inseguro. O quanto ele questionava Deus, ele duvidava de Deus, duvidava dele mesmo. Então, a insegurança, por que é um problema? Ela é um problema porque quando a gente está insegura, a gente olha para nós mesmos. E a gente esquece quem Deus é, esquece o poder de Deus, do como Deus pode agir nessa situação inteira. E o que eu amo essa escritura é que, ao se deparar com a insegurança de Moisés, Deus, ele responde. E Deus responde assim: Moisés, sério, você foi criado no Egito. Então, você aprendeu, estudou no Egito, teve a melhor educação, você se alimentava bem, teve prestígio. Ele não ficou relembrando os talentos que Moisés tinha, a capacidade que Moisés tinha. O que Deus chamou Moisés a fazer é simplesmente olhar para ele. Ele diz: o eu sou está enviando você, Moisés. Isso deve ser suficiente para você ir com toda a segurança, porque você não está sozinho, eu estou com você. Então, é muito incrível, irmãs, focar nisso. E eu pego isso sabendo que é uma dificuldade para mim. Então, eu estou pegando algo que eu tenho aprendido com Deus, mas, de fato, é algo que eu preciso me relembrar sempre. Nossa, na insegurança, quem Deus é? Na insegurança, desfocar de quem eu sou para se focar nele, que ele tem todo o poder. Muito bom, e eu quero dar um desafio para vocês, muito animador, para vocês fazerem ainda nessa semana, de que é fazer um tempo com Deus, focada nos atributos de Deus. Uau. Então, se a gente está completamente focada nas características de Deus, no poder de Deus, a gente vai se esquecer de olhar para nós mesmas e a gente vai ser muito confiantes em Deus, amém? Amém. E o segundo ponto de nós hoje é quem somos com Ele. Então, a gente viu quem Deus é e agora quem somos com Ele. Vamos seguir em Êxodo, mas agora no capítulo 4, dos versículos 10 ao 12. Êxodo 4, do 10 ao 12. Diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que me falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Eita. Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Uau, olha essa escritura, irmãs. Ela é muito poderosa. Então, Moisés, ele estava, como a gente falou, completamente inseguro. E ele falou assim: gente, Deus, eu não consigo falar bem, sabe? Não, nossa, por favor, envie outra pessoa, não vai dar certo. Não, por favor, Deus, dá uma ajuda, né? Mas vamos ir para uma outra escritura em Atos 7. Vamos lá, Dé. Quem me conhece sabe que eu amo Atos. Vamos. Vamos em Atos capítulo 7. Olhem só que interessante essa escritura. Atos capítulo 7, versículo 22. Em Atos 7, versículo 22, a Bíblia diz: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Uau. Então, aquele que dizia: olha, Deus, eu não sei falar, envie outra pessoa, a Bíblia fala em Atos que ele era poderoso em palavras. Uau. Qual é o ponto, irmãs? Moisés, ele tinha esquecido isso. Ele estava mentindo sobre si mesmo. Em alguns momentos, de fato, ele acreditou nessa mentira que ele tinha. Ele acabou se tornando isso por um tempo. Então, de fato, não sei falar. E aí Deus precisou enviar Arão para acompanhar ele.
porque ele acreditou em quem ele era, né? Então, a dúvida, irmãs, a nossa visão distorcida impede a gente de ter uma visão nítida sobre nós mesmas e, consequentemente, sobre o nosso chamado. Então, o que eu quero animar vocês e perguntar para vocês, como você acha que Deus te vê hoje? Uau. Qual a visão que você acha que Deus te vê? E qual a visão que você tem tido sobre si mesma? O que nós precisamos é nos enxergar como Deus nos enxerga. E como Deus nos enxerga? Para que Deus nos chamou? Vamos ir numa última escritura em 2 Coríntios. Vamos lá, Dé. Muito bom. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Uau. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, irmãs, aqui a Bíblia fala que nós somos nada menos do que embaixadoras de Cristo. Uau. Eu lembro no começo da graduação, como eu pensava assim, foi muito rápido, mas eu pensava, eu quero ser uma diplomata, quero ser uma embaixadora. Mas o que Cristo nos deu agora é a possibilidade de sermos embaixadora do Criador do universo. Olha só, embaixadora da mensagem de Cristo, a mensagem mais poderosa que a gente pode pregar, a convicção mais forte que a gente pode ter e viver. Então, eu quero animar vocês, irmãs, mulheres, hoje. O plano de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da salvação, que de fato elas sejam salvas. E Ele nos chamou para sermos embaixadoras dele e evangelizar o mundo inteiro nessa geração. Então, eu quero animar vocês com o chamado que Deus já nos deu e ajudá-las a focar em Deus, porque Ele quer usar cada uma de nós. Então, por favor, foquem nisso, foquem em Deus e para Deus seja a glória. Amém. Amém. Então, agora a gente vai cantar uma última canção. Diversão. Vamos lá. Perfeito! Então vamos lá! 1, 2, 3. Dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que você, teu filho, chama de pai. Viver teus sonhos, sem olhar pra trás. Que você, teu filho, chama de pai. Viver teus sonhos, sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto. Viva a verdade, não há ilusão. Pai, alcança meu interior.